É a sequência, né? Placebo 2. Placebo 2. Olá, vocês que nos acompanham no blog Ciência Informa. Estamos aqui para o segundo vídeo sobre placebo. Não mudamos a roupa, não mudamos o lugar, não mudamos... Mudou o foco, deve ter piorado. A Desiree mexeu na câmera aí. Mas a ideia hoje é a gente evoluir nessa discussão sobre placebo. No vídeo inicial, o Bruno apresentou alguns dos aspectos históricos bastante interessantes com relação a esses estudos sobre o efeito placebo. E ao longo do vídeo a gente mencionou que talvez um aspecto mais explorado, ou não único, mas sem dúvida o mais explorado nesses estudos, quando a gente remete um pouco mais para a nossa área, seja o efeito da expectativa do sujeito sobre um possível efeito de uma substância qualquer que você esteja administrando. Mas a gente sabe que esse não é o único mecanismo pelo qual o placebo funciona. Há outros mecanismos bastante interessantes, mas há estudos que trabalham sobre o aspecto, ou investigando o aspecto do condicionamento do indivíduo acerca de um possível efeito, ou como isso interage com o placebo. Eu acho que essa discussão vai ser interessante hoje. A gente pode até remeter àqueles estudos iniciais que todo mundo conhece, aprendeu na escola, dos cães de Pavlov, e como eles eram condicionados a um determinado comportamento, e como isso também pode estar envolvido nessa questão do placebo. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Exatamente. Acho que esse é o ponto mais interessante, né? Quando você diz que alguém que acredita em alguma coisa, né, responde bem a essa determinada intervenção, até aí não tem nenhuma novidade. As pessoas já sabem, que acompanham a gente pelo menos, que existe o efeito placebo. Né? A gente tem discutido isso bastante. Agora, quando você fala que o placebo pode existir, ainda que o indivíduo não acredite nele, aí começa a ficar curioso. E o condicionamento explica isso, né? Você citou os experimentos de Pavlov, né, do século XIX, são bem interessantes. Então, só relembrando, né, para quem não se lembra das aulas do colégio, exatamente. No experimento de Pavlov, basicamente, nos experimentos, basicamente o que acontecia era o seguinte: os cães eram expostos a um bife, um belo e suculento bife. Funcionaria comigo, eu acho. Funcionaria, né? Você salivaria, que era o que acontecia com os cães, né? Em seguida, os pesquisadores Pavlov, né, expunha... Gato, tá? A Desiree tá falando que era gato, os cães de Pavlov. Os cães de Pavlov não podem ser gatos, mas tudo bem. Esse era o gato de Schrödinger. É verdade, é verdade. Tá, os cães de Pavlov eram expostos, né, a um bife suculento, né? E esses cães, evidentemente, salivavam como a gente saliva também a um bife suculento. O que o Pavlov fazia? Expunha esses cães ao bife suculento e a um sinal sonoro, um sininho. Um sininho que tocava. E num terceiro momento, esses cães eram expostos tão somente ao sino que tocava. E salivavam mesmo. E salivavam porque eram condicionados ao som do sino, pensarem, né, quer dizer, imaginarem que estariam, do bife, né? Estariam degustando aquele suculento bifão. Então isso mostra que o condicionamento existe de fato. E isso a gente consegue trazer também para a área, para o humano e para a fisiologia. Então tem uns estudos bem interessantes de um grupo italiano, né, do professor Fabrizio Benedetti, né? É primo da Fabi, talvez. Talvez. E o que o Benedetti mostrava era o seguinte: que era possível condicionar um indivíduo a responder de uma determinada maneira. Isso passa pelo placebo, a despeito da expectativa dele. Isso que é mais legal. Eram experimentos com dor, não era isso? Experimentos basicamente com dor. Então eu vou citar um deles, por exemplo. O Benedetti fez o seguinte, ele e o seu grupo, eu vou simplificar o experimento aqui, são experimentos bastante sofisticados, né? Eu vou simplificar um pouquinho para vocês. Ele expunha, ou ele tratava indivíduos com dor crônica com um creminho analgésico. Um creminho analgésico. Só que não era creminho analgésico coisa nenhuma, era placebo. Um creme qualquer. Era um creme de nada, né? Sugestionados a acreditarem que, de fato, tinha uma substância ali analgésica, esses pacientes melhoravam. Na primeira semana, na segunda, na terceira, e aí vinha a notícia ruim, né? O Benedetti fala assim: olha, é o seguinte, tem uma notícia ruim para te dar, vocês não estão sendo submetidos ao tratamento com a substância ativa, com o analgésico. É placebo. Na quarta semana, eles expunham os pacientes, né, ao mesmo creminho placebo. E eles sabiam disso. Esse é o mais curioso. E é o mais curioso porque eles apresentavam o efeito analgésico. Isso mostra que o condicionamento pode ser até mais poderoso, o efeito do condicionamento pode ser até mais poderoso que o efeito da expectativa. Um outro estudo bem legal é o estudo com a morfina, né? O condicionamento, no mínimo, aumenta o efeito da expectativa. Então, eram indivíduos que eram tratados com morfina para melhorar a tolerância à dor. Era uma simulação de um evento competitivo. Então, eles eram expostos a um estímulo de dor e recebiam morfina ou placebo.
Claro que quando recebiam morfina tinha um efeito analgésico. Claro que quando recebiam o placebo da morfina tinham também um efeito analgésico de menor magnitude, mas tinha. E quando eles recebiam o placebo depois da morfina, não antes da morfina, depois de serem tratados de fato com a substância ativa, o placebo se manifestava em maior magnitude, tá certo? Então, o efeito... Maior magnitude que só o placebo, né? Exatamente. Então, a morfina, tá, o tratamento ativo, maximizava a resposta do indivíduo ao placebo. Isso. Olha que interessante. Condicionamento aumentando a expectativa do indivíduo. Então, vamos trazer isso para a prática. Somava-se o efeito biológico com a expectativa do indivíduo sobre o efeito da substância. Exatamente, exatamente. Então, vamos pensar isso na prática, né? Um indivíduo que usa, sei lá, esteroide anabolizante. Se você der um placebo para ele de esteroide anabolizante, sabe que ele vai responder mais ou menos? Muito provavelmente ele vai responder mais porque ele foi condicionado ao efeito benéfico do esteroide. Ele já conhece, ele sabe como funciona. Isso vale para outras substâncias ativas, como cafeína, opioide, enfim. Então é o condicionamento atuando e às vezes ele sendo mais poderoso do que a própria expectativa. Bom, estou condicionado a comer um bife da próxima hora do almoço. É verdade, estamos salivando. Pessoal, continuamos falando de placebo no próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Chega.